e participando também Já temos o Sim. secretário na linha? Pois é, porque vamos ouvir agora o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Dr. Jean Gorenstein, muito bom dia, mais uma vez, muito obrigado por conversar aqui conosco na Band News FM. Muito bom dia, Ivan, Sheila e a todos os ouvintes aí da Band News FM. É um prazer nós podermos estar celebrando um momento tão histórico e de tanta esperança nas nossas vidas. Pois é, noto até um sorriso na sua voz, viu, doutor Jean? É verdade. Eu queria saber justamente disso, né, do sentimento do senhor nesse dia que temos efetivamente pessoas vacinadas no país, pessoas sendo vacinadas em São Paulo, mas não o sentimento do secretário de saúde, não, o sentimento do médico infectologista, né, sobre o impacto mesmo que esse começo de vacinação pode ter no combate à pandemia. É um marco muito importante, né, secretário? Não, sem dúvida nenhuma, nós estamos num momento muito delicado da pandemia no nosso país. Infelizmente, nós tivemos, só para se ter uma ideia, um incremento do número de casos, de mortes, de internações nos últimos 40 dias, que tiveram e atingiram o mesmo pico daquilo que nós demoramos 5 meses para atingir, de março até agosto. Quer dizer, essa velocidade, esse impacto com que isso vem acontecendo em todo o país, e o estado de São Paulo não vai ser diferente, nós teremos muito mais vidas impactadas. E, infelizmente, a única forma da gente poder prevenir isso é através de vacinas. E a gente sempre gritou sobre a liderança, inclusive, do governador João Dória, da importância de se ter vacinas. Não era para se ter uma ou outra vacina. Nesse momento, nós deveríamos estar vacinando em massa. E não é também o que vai acontecer. Nós estamos tendo que dividir essas 6 milhões de doses, logo a seguir mais 4 milhões e 800 mil doses, mas nós temos que entender que são 2 doses. Então, nós ainda vacinaremos muito pouca gente, precisamos de muito mais vacinas para aí sim proteger a nossa população, principalmente a população vulnerável, os idosos, que correspondem, por exemplo, a 77% daqueles que, infelizmente, morrem em decorrência da Covid. O que faltou, secretário, na sua opinião, para que hoje o Brasil estivesse vacinando em massa e não só com esses 6 milhões de doses da Coronavac, né? Faltou diálogo, faltou alguém tomar a frente dessas discussões, faltou planejamento? De forma alguma, o diálogo sempre existiu. Nós tivemos todos os meses em Brasília, muitas vezes a cada 15 dias em Brasília, discutindo com o governo federal sobre a necessidade da implementação das vacinas. E a discussão sempre era postergada, não, estaremos vendo, estaremos avaliando, vamos ter sorte. A verdade é que nem mesmo o governo federal imaginou que nós tivéssemos o recrudescimento da pandemia como veio. E dessa maneira, hoje, assistindo essa tragédia que temos visto pelas televisões do que acontece em Manaus, a gente fala assim, meu Deus do céu, como fomos, ou melhor, como deixamos de ser ouvidos. Então, essa interlocução ela não foi acreditada. Se acreditava que eram tratativas comerciais, e nós pedimos sempre nas nossas coletivas, nas nossas entrevistas, e mesmo nas tratativas que tinham com o governo federal, que nós precisávamos de vacinas. Nós não falamos só a vacina do Butantan, falamos de todas, da Pfizer, da Moderna, da Astra, do Butantan, mais vacinas. É isso que ainda precisamos e é isso que nós todos, inclusive vocês da imprensa, precisam nos ajudar a cobrar. Doutor Jean, você sabe que aqui quem manda é o ouvinte. Então tem várias perguntas dos nossos ouvintes. Vou pedir para o senhor esclarecer, por gentileza. Eu vou juntar algumas delas, porque muitas dizem respeito ao cadastro, ao pré-cadastro que já pode ser feito lá no site vacinajá.sp.gov.br. Danilo está perguntando aqui, quem trabalha em outros hospitais tem que ir até o Hospital das Clínicas? Só lá que está vacinando? Quem mais pergunta? A Mônica, o pré-cadastro é só para trabalhador da saúde, para indígena, para quilombola, ou seja, idosos não podem fazer o pré-cadastro? Qualquer um pode fazer o pré-cadastro? Pergunta mais um ouvinte aqui. Sou fisioterapeuta, posso tomar a vacina já ou é só para os profissionais do Hospital das Clínicas? Tem mais, Tatiana.
Me esclareçam, por favor, sou funcionário do setor financeiro de um hospital. Eu também tenho direito a tomar vacina ou só equipe assistencial? Então vamos lá, doutor, juntei aqui algumas dessas perguntas. Maravilha. Vamos lá, eu talvez esqueça uma ou outra. Tudo bem, eu repito. Para lembrar. Tá. É importante lembrar que esse setor de pré-cadastro, ele expõe quem são as pessoas que já estarão disponibilizadas para receberem essas doses. Nesse primeiro momento, nós estamos disponibilizando para a população indígena e quilombolas e também para profissionais da área médica. Nessa semana, nós estaremos vacinando os 5 complexos do Hospital das Clínicas das várias regiões do estado de São Paulo. Porque esses complexos são aqueles que mais atenderam o Covid no estado, que tem um grupo de médicos e enfermeiros, enfim, da equipe médica muito grande. Por exemplo, só para você ter uma ideia, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, nós temos 35 mil profissionais da saúde que irão receber essa vacina. Então, dessa maneira, eles terão a prioridade. A partir da semana que vem, nós vamos iniciar a distribuição para mais de várias regiões que tenham uma população superior a 200 mil pessoas envolvidas da população. Porque são essas pessoas, esses grandes centros que têm grandes serviços, que têm uma demanda de atendimento populacional muito alta. Então, são exatamente esses grupos que vão merecer a nossa atenção. E aí, outras cidades do entorno, são as cidades que têm uma densidade demográfica menor, que vão passar a seguir a receber a sequência. Dessa forma, nós orientamos que para já fazerem o cadastro, estejam sendo feitos por pessoas acompanhando o que está escrito nesse site e sabendo, agora é minha vez, então eu vou me cadastrar. Seguindo dessa forma, para não se criar uma expectativa, uma ansiedade, porque infelizmente, como nós temos ainda um número pequeno de doses, essas doses ainda vão demorar para estarem disponibilizadas para grande parte da população. Então, só para não se criar uma expectativa que, infelizmente, não vai ser atendida de pronto nesse momento. Quer dizer, mas o próprio sistema, ele tem ali quem são os profissionais, quem pode ser vacinado, quer dizer, não há como burlar isso, né? Por exemplo, eu não faço parte desse grupo, se eu me cadastrar lá, isso não significa que eu vou poder tomar a vacina. Desculpa, a ligação ficou ruim, você tem como só repetir um minutinho essa pergunta, por favor? Estou perguntando se o sistema ele tem como, enfim, impedir que pessoas tentem burlar, pessoas que estejam fora desse grupo prioritário, tentem, por exemplo, se cadastrar e tomar essa vacina sem fazer parte desses grupos. Isso não haverá risco algum, porque todas as pessoas que estarão recebendo, elas vão precisar apresentar uma carteirinha funcional, um olerite, os hospitais, por exemplo, esses hospitais, eles vão estar atendendo a sua população e eles já têm dividido quem são os funcionários, o horário que esses funcionários devem estar se apresentando, divididos por ordem alfabética, para garantir que não chegue todo mundo junto, porque é natural. Imagine, se 35 mil pessoas resolvem falar, poxa, a vida, a vacina está aí, eu vou tomar logo, vira uma catástrofe, e não é isso que nós realmente queremos e precisamos. Então, tudo está sendo muito bem feito, dividido a ponto de todas as pessoas serem assistidas de uma forma absolutamente adequada, garantindo toda a segurança, os ritos de segurança sanitária para a vacinação. Doutor Jean, tem gente escrevendo aqui dizendo que já fez o pré-cadastro e que foi rápido, foi simples. Aí um ouvinte nosso escreveu: já pré-cadastrei papai, que tem 79 anos. Dia 8 de fevereiro, teoricamente, inicia para ele, é isso? Pois é, vamos esquecer aquilo que nós vimos no programa estadual de imunização. A gente, antes das tratativas com o governo do estado, que aconteceram na semana passada, no governo federal, que foram assinadas as tratativas para a inserção da vacina do Butantan no Programa Nacional de Imunização, até então, o que nós tínhamos? As doses de vacina totalmente voltadas para os brasileiros do estado de São Paulo. Hoje, com a inserção da vacina do Butantan no Programa Nacional, de uma forma
proporcional, acabou ficando a sua parte a São Paulo, e as demais distribuídas para todo o Brasil, para serem distribuídas através do Sistema Único de Saúde. Isso era o que o próprio governador João Dória sempre quis, entendendo que isso era algo democrático, equânime, e fazia valer as égires do Sistema Único de Saúde. Então, isso que era o que nós sempre lutamos. Então, dessa maneira, nós temos um percentual menor e, com isso, iniciar a vacinação dos idosos vai acontecer de uma forma mais tardia, infelizmente. Bom, tem gente ainda insistindo só numa pergunta, doutor Jean, sobre funcionários de setor administrativo. Se vão tomar vacina agora. Não, né? São os profissionais da linha de frente mesmo, né? São os profissionais da linha de frente. Seria muito bom, Sheila, se nós tivéssemos muito mais vacinas. Só para você ter uma ideia, se nós tivéssemos muito mais vacinas, nós temos os clubes de futebol falando, olha, eu ofereço meu campo de futebol, Allianz Parque fez isso, próprio Arena Corinthians, São Paulo, disponibilizando. Você já imaginou que maravilha se nós pudéssemos fazer dessa forma? Mas, infelizmente, eu reforço isso, o meu grau de insatisfação, infelizmente, ainda temos poucas vacinas. Por isso, estamos começando de uma forma lenta, ainda gradual, fazendo com que realmente todos tenham essa possibilidade no Brasil de tomar essa vacina, mas ainda de uma forma muito gradual e que, digo e reforço, não era aquilo que nós sonhávamos. Nós queríamos uma grande campanha de vacinação, como tem acontecido em vários países, inclusive a Índia, que está vacinando 300 milhões de pessoas. O nosso repórter Narley Rezende está no Hospital das Clínicas, ele tem uma pergunta, mas antes, eu vou até pedir desculpa para ele, viu, doutor Jean, porque eu queria pegar esse seu gancho justamente para perguntar sobre os próximos passos, né? Por exemplo, como é que estão as negociações com a China para a liberação de mais insumos para produzir a Coronavac aqui no Brasil? Quais são esses materiais que precisam chegar? Quer dizer, quais são os próximos passos para que a gente tenha, de fato, mais doses de vacina tão necessárias como o senhor está falando? Porque a gente sabe que essas doses vão chegar, mas a Anvisa vai precisar aprovar de novo o uso emergencial. No caso da vacina produzida aqui no Brasil, é aquele pedido do uso contínuo, né? Enfim, quais são os próximos passos e como estão essas negociações com o laboratório Sinovac? Bom, nós temos um acordo comercial, o Instituto Butantan, com a própria Sinovac, e eles têm todas as esferas internacionais acompanhando essas tratativas. Então, existe um acordo para 46 milhões de doses. Esses insumos, nós recebemos 6 milhões inicialmente, já vacinas prontas, 4 milhões e 800 mil na forma de insumos que já foram processados e já estão envasados, aguardando só a liberação da Anvisa para serem distribuídos, e nós estaremos aguardando novos insumos que virão da China, muito possivelmente até o final do mês. E aí teremos a possibilidade de mais 10 milhões de doses de vacinas, que novamente terão a sua proporcionalidade em relação ao país, 20%, isso baseado na proporcionalidade do Programa Nacional de Imunização para a gripe. A gente guarda esses 20% para São Paulo, e a partir de então continuaremos o nosso programa de imunização. Lembramos que a prerrogativa é que até o final de março, início de abril, nós estejamos recebendo esses 46 milhões de doses. E esperamos que a própria Astra possa também liberar pelo menos essas 2 milhões de doses que estão retidas lá na Índia. Bom, só rapidamente, secretário, havendo esse volume de novos lotes de vacina, há necessidade de nova aprovação da Anvisa, né? Mas agora a questão de celeridade acaba sendo muito maior, né? Então os meios burocráticos não vão interferir na celeridade dos processos. Isso está muito claro. Então essa semana nós teremos todas essas questões deliberadas. Narley Rezende está lá no Hospital das Clínicas com a gente também, participa aqui da entrevista. Fala aí, Narley. Secretário, na medida em que essas vacinas forem chegando, né, o Butantan tem agora 5 milhões de vacinas na mão, vamos dizer assim, a expectativa é pela chegada de mais 46 milhões mais 40 milhões de doses da Coronavac, e aí vai partir para as etapas em que serão distribuídas, por exemplo, para hospitais privados, entre outras várias instituições de saúde. O governo do estado vai ter algum critério para a distribuição dessas vacinas? Por exemplo, profissionais do combate, a linha de frente do combate ao coronavírus, não necessariamente são funcionários dos hospitais. Muitas vezes são terceirizados, faxineiros, etc.
profissionais de asseio de maneira geral, instrumentistas, terceirizados, como vários outros hospitais têm, inclusive os públicos também têm. O governo tem algum tipo de mecanismo para controlar que a priorização seja justa também entre esses profissionais? Olha, a tua colocação muito bem feita, porque essa é uma das discussões que a gente tem. Então, por exemplo, nós precisamos priorizar quem está na linha de frente. O indivíduo que está no escritório ou trabalha num hospital de forma remota, ele não precisaria seguramente estar tendo essa prioridade. Assim como se nós sabemos que a doença é muito mais leve num jovem de 20, 25 anos e pode ser muito mais grave em alguém de 50 ou acima de 40, dependendo das comorbidades, então a gente vai também pleitear dessa maneira. Mas, por outro lado, a gente também vai avaliar que alguns indivíduos de 20 estão aonde? Dentro da linha de frente, nas UTIs e nos prontos socorros. Então, eu também tenho que avaliar cada um dos casos. Então, por exemplo, eu tenho um profissional de uma área que pouco vai ao hospital, que atende mais no consultório, 20 anos, 25, 26 anos. Então, ele poderia aguardar no final da fila desses profissionais, diferente de um jovem com as mesmas características que esteja no pronto-socorro ou que esteja numa unidade de terapia intensiva. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem customizado. Não é só avaliar a idade, mas avaliar em que setor essas pessoas estão. Nós não podemos perder mão de obra, nós não podemos perder profissionais da linha de frente. Doutor Jean, na coletiva ontem, o doutor Dimas Covas, ele falou sobre um soro que está sendo também estudado na Argentina, parece, aqui no Instituto Butantan, e que haveria um pedido sendo feito à Anvisa aí eu não sei se ficou muito claro, se para liberação dos testes ou se para uso emergencial. O que o senhor pode falar sobre esse soro especificamente, para que ele serviria e em que fase de testes ele está? Então, o aguardo é para liberação da Anvisa para início de testes. O que tem se visto, um soro hiperimune, a tradução é, eu já dou anticorpos prontos, preparados. A gente viu muito, e os ouvintes vão lembrar, quando a gente falava, a gente vai dar plasma, que é a parte líquida do sangue, onde tem os anticorpos, de paciente convalescente. Era aquele indivíduo que teve Covid prévia, que teve uma quantidade de anticorpos muito alta, e esse plasma dava garantindo uma proteção para quem estivesse no estadio moderado ou grave. E esses estudos agora, eles consagram uma quantidade de anticorpos muito maiores, e com uma indicação para tratamentos de casos moderados, aqueles casos moderados potencialmente de risco para agravamento, riscos de irem para uma unidade de terapia intensiva, precisarem de intubação. Então, são esses estudos que o Instituto Butantan aguarda para terem a liberação da Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, para poder iniciar estudos clínicos, para a gente saber o quanto isso pode ser uma consagração de melhora para esses pacientes. Secretário, o Evaldo é nosso ouvinte, ele diz, cronograma de vacinação determinaria o dia 22 para eu receber a vacina. Ele tem 65 anos. Para cadastrar, tem que aguardar o dia 22, já pode fazer o cadastro, não ficou muito claro ainda para as pessoas quem pode fazer esse pré-cadastro no site vacinajá.sp.gov.br. Como são muitas perguntas nessa direção, acho que vale a pena aqui a gente reforçar quem pode fazer esse pré-cadastro e como é que fica o calendário de agora em diante de vacinação. Pois é. Primeiro, todos podem já fazer o pré-cadastro. Sugere-se que as pessoas que estejam nos grupos daquele período, por exemplo, hoje, nós temos as pessoas para serem pré-cadastradas, são especialmente profissionais da área da saúde. Ponto. Ah, mas eu quero cadastrar o meu pai. Não tem problema, você pode cadastrar. Não há problema. Tanto é que todos os que fizeram esse cadastro, ninguém teve problemas, inclusive de risco de congestionamentos ou de lentidão do site. Podem estar fazendo sim. Mas nós lembramos que as pessoas só vão começar a vacinar baseado naquela estratificação que nós temos. Hoje são os profissionais da área da saúde, são os indígenas e quilombolas. Nós ainda não iniciamos a primeira fase de vacinação para os idosos, são aqueles com idade superior a 75 anos. Aquelas datas do programa estadual já não estarão mais válidas. Por quê? Porque
São Paulo se incorporou ao Programa Nacional de Imunização, o que faz com que nós tenhamos menos doses de vacina, portanto, nós não poderemos seguir aquele regimento. Bom, assim a gente responde também muitos ouvintes que são que trabalham no comércio e dizem, a gente também está na linha de frente lidando diretamente com a população. Muitos professores escrevendo para cá também, perguntando quando serão vacinados, metroviários, motoristas de ônibus, todos terão de aguardar um pouco mais, doutor. Pois é, infelizmente é isso, mas nós vamos seguir quais prerrogativas? Primeiro, vamos olhar quem era da área da saúde, são vacinados esses. Aí, de forma gradual, serão os idosos. Quando todos eles, toda aquela população acima de 60 anos forem vacinadas, lembrando que a gente começará com 75 anos para mais, 70 anos para mais, 65 anos para mais, aí 60 anos para mais. Daí depois, vamos pegar as pessoas com comorbidades, são aqueles que têm outras doenças, pressão alta, diabetes, problema no coração, problema no pulmão, alterações da imunidade. Portanto, demoraremos ainda muito mais. É claro que nós entendemos que todas as pessoas que estejam em serviços, sejam de educação, sejam de transporte, de contato ao público, serão e deverão seguir todos os rituais baseados nessas nomenclaturas que foram dadas. Puxa vida, doutor, quando que eu vou vacinar assim só no final do ano? É por isso que a gente está triste. É por isso, porque não era o nosso sonho. O nosso sonho era já conseguir imunizar o mais rápido possível o maior número de pessoas, para que a gente pudesse garantir que nós tivéssemos o impacto dessa doença exatamente na doença grave e na morte, que era o que a gente queria. Porque essa vacina mostrou exatamente eficácia e segurança, principalmente em quê? No impacto de doenças graves, moderadas e graves, internação, ou seja, todo mundo que tomou não fez forma grave nem moderada, não internou e não morreu. É isso que a gente quer. Uma vacina, principalmente num momento como esse, a prerrogativa acaba sendo essa. Bom, para a gente terminar, justamente por causa disso, né, secretária, é preciso reforçar aquelas medidas que a gente até é taxado como chato, mas que é preciso mesmo, né? Manter o distanciamento social, lavar as mãos, usar a máscara. Para terminar, a gente sabe que a pandemia continua, ainda que com essas boas notícias do começo da vacinação. A gente recebeu agora há pouco, a gente sabe que a situação é muito grave, e recebemos agora há pouco a informação de que Botucatu, por exemplo, atingiu o 100%, né, da ocupação nos leitos de UTI. A gente sabe que tem uma coletiva marcada para mais tarde, com novas medidas, novos anúncios em relação à pandemia, mas a gente pode esperar, por causa desse momento, novas medidas de restrição, secretário? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, assim, uma coisa que nós temos que ter muita observância, que é que nós, hoje, temos uma pandemia em franca ascensão em todo o país e o estado de São Paulo, infelizmente, não é diferente. Nós temos algumas regiões que nós, se vocês forem ver os índices de hoje, o estado de São Paulo está com 69,1% da ocupação dos leitos de UTI, enquanto o município com 70,1%. Alguém fala, tudo bem, a gente ainda tem 31% de ocupação, mas a gente tem que entender que essa é a média, que é isso que você está mostrando e falando. Eu vou ter algumas regiões que estão com 100%, 95%. É claro que nós temos como uma região atender a outra, e assim não deixarmos ninguém desassistido. Isso nunca aconteceu no Plano de São Paulo e é isso que nós não queremos. Quando a gente faz essas restrições, qual é o objetivo? O objetivo é impactar o setor de comércio. Claro que não. Nós estamos olhando hoje a saúde. O que nós estamos olhando na saúde? Quando eu diminuo horários e serviços, nós estamos diminuindo a circulação de pessoas. Diminuindo a circulação de pessoas, com ela eu também diminuo a circulação do vírus. Menos pessoas acabam ficando doentes e menos pessoas passam a necessitar de hospitalização. Então eu estou objetivando o quê? Diminuir a circulação das pessoas, diminuindo a circulação do vírus, diminuindo o número de doenças, pessoas que precisam ir para o hospital, para garantir que eu não vá ter um colapso da saúde. O Brasil vive riscos iguais ao do Amazonas.
Se a população não tiver ciência disso, dizendo, em São Paulo aqui está tudo tranquilo. Ora, nós precisamos, como nunca, da população. Antes nós falávamos, olha, vocês fiquem em casa enquanto nós arrumamos a saúde. Isso aconteceu, nós tínhamos 3.200 leitos, foram para mais de 9.200 leitos de UTI, com respiradores distribuídos, monitores, dando assistência a todos. Hoje, sabe o que aconteceu, Ivan? Hoje nós temos 2 grupos de doenças, a Covid e a não Covid, porque as pessoas foram para a rua, andavam de carro, então eram atropeladas, sofriam acidente, infartos, derrames. Então eu tenho hoje aqueles leitos que eram só de Covid, estão divididos, olha lá, divididos entre o público de Covid, os pacientes de Covid e os pacientes não Covid. Mas eu preciso dividir também nesse grupo o atendimento. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que também se dividem, quer dizer, eu vou ter que dividir um grupo só atendendo Covid e outro grupo só atendendo não Covid. Por isso a nossa atenção, a gente não vai ter a mesma capacidade de ampliar os leitos como nós tivemos no passado. Então é isso que a gente precisa, o apoio da população. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, saia com responsabilidade. Use máscaras, evitem as aglomerações, não estejam de forma alguma se aglomerando. Respeitem o vírus. Esse vírus mostrou muito claro que quando a gente começou a desrespeitar, ele falou, opa, tô voltando aí, ainda tô aqui. E ele mostra que ele é mais forte do que todos nós. Muito bem. Bom, a gente vai seguir acompanhando. Doutor Jean, muito obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM. Acho que a gente ainda vai voltar a conversar. São muitas Certamente. dúvidas de ouvintes ainda por aqui, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mas te agradeço. Logo mais então, 12h45, coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, aí com anúncio de novas medidas em relação à pandemia. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima, doutor. Olha, muito obrigado, Ivan, Sheila, e a todos os ouvintes da Band News FM. É um prazer conversar com vocês e sempre tirando essas dúvidas. É muito importante. Eu estou muito à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigada, doutor. Bom dia.